Hoje, segunda-feira, dia 26 de outubro de 2020, o dia que o Senhor já preparou uma segundona, né? Aqui, pelo menos onde eu estou, iluminada, um dia maravilhoso, e que o Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Estamos lendo a palavra do Senhor e mais uma vez, né, estudando, pensando a respeito. Bom dia, minha tia Rosária, Deus abençoe a senhora, todo mundo aí em Salvador, primos, primas, né, genros, nora e também netos, e as minhas tias que estão aí também, meus tios. O Senhor esteja sobre todo mundo e seja uma semana abençoada, né? A última semana do mês de outubro, né? Sábado terminará outubro e domingo já começa novembro. O tempo passa, né? O tempo passa e glória a Deus, porque o Senhor tem sido maravilhoso e até aqui o Senhor tem feito a diferença na tua vida, na minha vida, nossa casa, nossa família, em nome de Jesus. Estamos orando pelos nossos queridos, nossos familiares, em nome de Jesus, e que o Senhor esteja também sobre a tua vida. E eu, de maneira simbólica, né, imponho as mãos sobre cada nome, cada família que eu tenho colocado aqui diante do Senhor. E mais uma vez, daqui a pouco nós estaremos orando. Bom, estamos lendo a palavra do Senhor em Mateus, né, estudando um pouquinho de Mateus. Claro, vamos passear pelas parábolas também de Mateus, até porque Mateus tem muitas parábolas, principalmente parábolas onde Jesus compara histórias, coisas do cotidiano, coisas conhecidas, para nos falar sobre o que significa o reino dos céus, o reino do Senhor Jesus, que ele veio inaugurar, como ele próprio fala, né? Arrependei-vos, pois vos está próximo o reino dos céus. Então, e o que significa tudo isso? Então, vamos dar continuidade, Mateus capítulo 5, versículo 17. Nós falamos primeiro do caráter cristão, do caráter de Jesus Cristo sendo incorporado por mim, né? Uma questão pessoal, íntima, interna, interior. Aí fomos para de Mateus 5, do 1 ao 12, fala das 10 bem-aventuranças, né? Das 10, vamos dizer, dos 10 resultados, o porquê, quando eu me coloco enxertando, incorporando, atraindo o caráter de Jesus Cristo sobre a minha vida, qual será o resultado de tudo isso, né? De Mateus capítulo 5, do versículo 1 a 12, que são as bem-aventuranças. Já no versículo 13, o Senhor vai falar da influência, a influência da manifestação desse meu caráter cristão. E o que significa isso para a nossa vida, para a tua vida, para a nossa casa, a nossa família. Mas a influência, em primeiro lugar, a influência interna, interior. E qual é a primeira influência? Qual é a influência mais importante? É que eu serei sal da terra. Ou seja, eu não apenas trarei um poder de conservação, mas eu trarei o sabor. E não apenas a conservação e o sabor, mas eu manifestarei essas propriedades de um novo caráter. De um caráter agora estabelecido pela mente de Jesus Cristo na minha vida. Então eu serei sal da terra, porque o sal da terra, ele tem como fundamento aí, né, na parábola de Jesus, quando ele nos chama de sal da terra, tem uma capacidade de purificar o ambiente, de não permitir que o ambiente continue a apodrecer, não permitir que o ambiente esteja em estado, olha só o meu português clássico agora, em estado de putrefação, ou seja, em estado cadavérico, né? Por quê? Porque existe um sal que depura, um sal que purifica. A sua simples, né, estadia naquele lugar fará a diferença. É por isso que o Senhor Jesus gosta e deseja que nós estejamos como sal da terra
em todos os ambientes da sociedade, na faculdade, na escola, no trabalho, né? No cotidiano, na amizade, no bate-papo, na vizinhança, porque a tua estadia, né? O simples fato de você existir naquele lugar, como Noé, nos tempos lá do Gênesis, né? Como Noé, porque a Bíblia fala que Deus viu Noé, e Noé andava com Deus, e por causa disso, o Senhor não destruiu o gênero humano. Você está me entendendo? Então, é a presença do sal, ou seja, é a tua presença que faz a diferença. O pregar o evangelho é uma segunda etapa. Primeiro eu preciso interiorizar. Primeiro eu preciso me apoderar. Primeiro eu preciso ser tomado por essa constituição chamada caráter cristão, caráter de Jesus Cristo, natureza divina, natureza de Jesus Cristo sendo enxertado na minha vida, para que eu seja enxertado na videira verdadeira, como diz lá em João 15, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus é a videira, né? O próprio Jesus fala, eu sou a videira verdadeira. Bom, agora saindo do caráter e da manifestação pessoal interior, vem a exposição externa. Quando o Senhor diz ali que nós somos luz do mundo, do versículo 14 a 16 diz que nós somos a luz do mundo. Agora vem a influência externa. Por que externa? Porque a luz, ela ilumina. A luz, ela estabelece um ambiente, ela altera o ambiente, né? Quando você está no escuro e que você acende uma lamparina, uma vela, aquela lamparina passa a ser a referência do lugar. E é exatamente o que o Senhor deseja. Mas Ele deseja que você seja uma referência, seja notória a tua presença, não por ações ou por atitudes ritualísticas, religiosas, não, pelo simples fato de ser. Quando você se propõe a ser, o luzeiro se manifestará sobre você e através de você, porque você é a luz do mundo. Aliás, de todas as características de Jesus, né? Eu sou a porta, eu sou a água da vida, eu sou o caminho. Depois o Senhor Jesus fala lá em João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, de todos o eu sou, o único que o Senhor Jesus divide conosco, no mesmo, entre aspas, nível, é a luz. Porque ele fala, eu sou a luz do mundo. Depois ele diz, vocês são a luz do mundo. Então isso para nós é uma responsabilidade, é de uma grandeza, de um privilégio, de um regozijo, de uma alegria, ser chamado de luz do mundo, de luzeiro do mundo, como diz a palavra do Senhor. Isso é maravilhoso. E agora, do versículo 17 em diante, vamos dar continuidade, Mateus capítulo 5, quando diz, oi, tudo bem? Tudo bem, Eva? A bênção do Senhor esteja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus, tá? Mateus capítulo 5, versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i, nenhum tio, jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Primeira coisa,
o que o Senhor está fazendo? O Senhor está colocando a chave na porta, né? Qual é a porta? A porta de toda manifestação da palavra de Deus, agora contidas, ressignificadas, revisitadas. É a lei do Senhor sendo revisitada pelo Senhor Jesus em Mateus 5, 6 e 7. Assim como acontece lá com Moisés em Deuteronômio. Porque Deuteronômio é o quê? Deuteronômio, a palavra, o significado no hebraico de Deuteronômio significa a outra lei. Mas aí, eu digo para você, não é a outra lei menosprezando a lei de Levítico, de Números, de Êxodo, não. Mas é uma revisitação, é uma ressignificação da mesma lei. Exatamente o que Jesus está fazendo agora. É como se fosse o Deuteronômio de Jesus. Ou seja, é Jesus revisitando a lei. Então, ao contrário do que muitos pregam, do que muitos livros, as estantes nas livrarias cristãs evangélicas estão abarrotadas de livros que depreciam o Antigo Testamento, que desvalorizam o Antigo Testamento. E isso é uma heresia, tá? É uma heresia. Isso não vem da parte do Espírito Santo, não vem de Deus. É apenas uma interpretação pequena, tacanha, humana. Por quê? Porque o Antigo Testamento é quem dá toda a base, todo o fundamento da própria vida de Jesus. A santidade de Jesus, a justiça de Jesus, o amor de Jesus, a entrega de Jesus, o sacrifício de Jesus, a ressurreição de Jesus, o ministério de Jesus em todos os sentidos, ele só é explicado, nós só entendemos eles aprofundadamente em função do Antigo Testamento, por causa do Antigo Testamento. Porque eu sempre falo, né? O Antigo Testamento é a parábola do Novo Testamento. E o Novo Testamento explica o Antigo Testamento. Ou seja, em outras palavras, o Antigo Testamento é a ilustração do Novo Testamento. Então eu tenho que tomar cuidado. E as pessoas, elas têm uma facilidade em depreciar, interpretar, que é tão assim que eu fico abismado. E olha que são pessoas tidas como, né, dentro do meio evangélico pelo menos, pessoas até com uma certa proeminência, vamos dizer assim, mas que estão sendo, desculpe a palavra, hereges, porque não é possível entender Jesus, entender toda a palavra de Deus, todo o contexto, na plenitude, se eu não estiver lendo, estudando e pensando no todo, Antigo e Novo Testamento no mesmo nível. Segunda coisa, Jesus está falando aqui categoricamente, olha que ele vai começar, né, a revisitar a lei, mas ele começa categoricamente como fundamento o seguinte: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Ou seja, eu me coloco em submissão, eu me coloco subserviente a esta palavra, a este Antigo Testamento. Depois ele diz: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Ele está querendo dizer o seguinte: até chegar os novos céus e a nova terra, até chegarem esse momento que está escrito lá, né, descrito em Isaías, não vai chegar. Essa lei, ela vai durar até novos céus e nova terra. Ou seja, até ter pecado, até ainda nós convivermos, o gênero humano conviver com o pecado,
infelizmente, com a iniquidade, com a transgressão, a lei, ela terá validade. Quando vierem os novos céus e a nova terra, aí tudo bem, aí será uma nova etapa, será uma nova visão de todas as coisas. Mas até então, tudo permanece. Até porque a Bíblia diz que passarão céu e terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Então, na lógica de Deus, na ótica de Deus, lei é permanente. Lei é palavra, e a palavra não cai por terra, principalmente e eternamente a palavra do Senhor. Depois diz assim: aquele, pois, que violaram destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Ou seja, se violar algum tipo de palavra, de estatuto, de lei, de juízo, de mandamento, vai ser colocado como menor. E se ensinar alguém assim ainda, será considerado mínimo no reino dos céus. Depois diz: aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Ou seja, aqui o Senhor Jesus está dando uma avaliação, né? Está falando do resultado de quem depreciar o que vai acontecer, será chamado de mínimo nos céus, e aquele que valorizar, que ensinar no seu todo, na sua grandeza, será considerado grande no reino dos céus. Aí a grande não é porque vai ser maior do que o outro, mas terá mais valor espiritual na sua constituição lá no reino dos céus. Tá? Falando a respeito aí do galardão. Depois diz assim no versículo 20: porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, entrareis no reino dos céus. Jamais entrareis no reino dos céus. Por que escribas e fariseus? E por que Jesus pega tão pesado com eles? Eu vou explicar para você. Jesus não nasceu judeu? Jesus não viveu judeu? Jesus não morreu judeu? Eu já expliquei isso para você uma vez, né? Vou repetir. Não é Deus quem divide, né? Religião judaica, religião cristã, e depois divide a religião cristã em dois grandes braços, né? Que é dividida entre os protestantes e os católicos. Isso não vem de Deus. Isso é da pequenez e do limite humano, do nosso limite. Então, na visão de Deus, na lógica de Deus, todo o povo considerado de propriedade de Deus poderia ser chamado judeu. Não judaísmo no sentido cultural, no sentido tradicional, mas no sentido espiritual. Até porque Paulo mais tarde nos chamará em Gálatas de herdeiros de Abraão. Ou seja, se somos herdeiros de Abraão, somos herdeiros das promessas que o Senhor colocou sobre Abraão. Se somos herdeiros das promessas que o Senhor colocou sobre Abraão, nós também, espiritualmente falando, e depois a própria palavra diz, nós pertencemos ao Israel. Não o Israel físico, geopolítico, o Israel, eu poderia chamar orgânico, mas ao Israel espiritual, tá? Que fique bem claro. Então aquela divisão que aconteceu e que a gente já pensou sobre isso, principalmente quando eu dou a introdução aos evangelhos, aquela divisão que depois os judeus começaram a perseguir os cristãos começaram a misturar, né, aquilo que Jesus havia ensinado com a tradição judaica, ficou uma confusão e daí veio a divisão. Essa divisão ela é humana, ela não é divina, não veio da parte de Deus. O nosso Deus não divide. O nosso Deus é um ser que é progressivo, que vai desenvolvendo, que vai ressignificando, mas que vai andando, claro, vai evoluindo, mas nunca depreciando o passado. E eu também tenho muito
um pé atrás com quem deprecia o passado. Ah, porque quando eu fui, o ministério que eu pertenci, porque eu era... Não, isso aí não precisa ser depreciado, não precisa ser banalizado. Eu não preciso enxergar aquilo como uma situação negativa, desfavorável, não. Aquilo serviu para que eu fosse o que eu sou hoje. É como quando os pais falam assim, né? E qual pai, qual a mãe que já não falou assim? Não, porque eu estou fazendo isso com os meus filhos para eles não passarem pelo que eu passei. Na maioria das vezes, para não falar a totalidade, né? Mas na maioria das vezes, aquilo que os pais passaram foi ruim? Ou serviu de apoio, de fundamento, para que eles fossem aquilo que eles são hoje e pudessem educar e ensinar os seus filhos? Então isso é muito depreciativo. É como se o passado fosse uma situação ruim. Claro, houveram circunstâncias, momentos ruins, claro. Mas isso não significa que eu deva depreciar o meu passado, desvalorizar até as derrotas, até as frustrações, até o desânimo, até o ressentimento, até a amargura. Isso tudo precisa ser trabalhado por mim como ensino, como forja, para que eu seja o que eu sou hoje. Porque eu, como servo de Deus, vou andando, vou seguindo, vou evoluindo, vou sendo ressignificado a cada dia, vou sendo revisitado na minha vida todos os dias. E isso é maravilhoso, isso não é depreciativo. Dizendo isso, vamos voltar a Jesus como cidadão judeu. Jesus era escriba e Jesus talvez não pertencesse, né, à comunidade dos fariseus, mas ele era um escriba. Por que ele era um escriba? Porque ele era um mestre. E o mestre, né, chamado mestre naquela época, era um escriba. Claro que o grupo dos fariseus é composto pelos escribas, como o grupo dos saduceus é composto pelos sacerdotes. Lembram que a gente aprendeu e desenvolveu isso já? Então você tinha 4 grupos principais: fariseus, saduceus, você tinha os zelotes, né? Zelotes dividido em herodianos e zelotes, mas você tinha vamos dizer assim, o segmento político dos religiosos da época, e você tinha os essênios. Então Jesus pertenceria, entre aspas, a que grupo? Ao grupo dos fariseus. Exatamente por causa disso, ele fala tão particularmente e pega tanto no pé dos fariseus e dos escribas, porque ele era um. E o que tinha de constituição? Primeiro que era um grupo, e a gente já viu, era um grupo muito respeitado pela nação judaica da época. Era o grupo mais respeitado de todos os grupos, era o grupo dos escribas. Porque era o grupo que não apenas compilava o Antigo Testamento, a Torá da época, mas também era o grupo que interpretava a lei. Então, eles eram chamados de rabi, rabinos ou rabones. Quer ver uma coisa? E eu já vou terminar. João capítulo 3, só para você lembrar do texto, um texto conhecidíssimo, mas mesmo assim vamos ler. João capítulo 3, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, que significa mestre, sabemos que és mestre. Não apenas Nicodemos cumprimenta com reverência Jesus, mas ele o chama de Rabi, ou de rabino, e
depois ele confirma, ele ratifica no seu vocabulário. Rabi, sabemos que é mestre, ou seja, mestre, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, quem era Nicodemos? Nicodemos era do grupo dos fariseus, era um escriba e era aquilo que a gente conhece e ouve muito bem falar hoje, né? Principalmente a respeito do Supremo Tribunal. Nunca se falou tanto do Supremo como no nosso tempo aqui, que tem o decano. Quem é o decano? O decano é o mais antigo de todos, é o que tem mais quilometragem na magistratura, é o que mais tem vida no Supremo Tribunal. Ele é chamado de decano. Saiu Celso de Mello e entrou agora o Marco Aurélio. Marco Aurélio é o mais velho, é o decano de toda, vamos chamar assim, de toda o grupo do Supremo Tribunal Federal, tá? Então, Nicodemos era um decano do Sinédrio, era o decano dos fariseus, era o decano de todo o grupo dos religiosos. E ele reverencia Jesus e fala: Rabi, eu sei, nós sabemos que você é um mestre. Ou seja, nós estamos confirmando a constituição rabínica sobre a tua vida. Por que eu estou falando tudo isso para você? Para você entender. Nós não vamos andando, entendendo a palavra, então vamos entender os detalhes. E quando Jesus fala dos fariseus e dos escribas, Jesus está falando de um grupo do qual ele fazia parte. Não vou dizer que com isso andava com todo mundo, isso não. Até porque Jesus está aqui passando pelos 30 anos, ou seja, a sua maturidade está sendo estabelecida agora. Até os 30 ele se desenvolveu na escritura, na Torá, nas tradições rabínicas, nas tradições sacerdotais. Ele estudou, até aos 30 anos ele se formou, ele passou pela faculdade do rabinato. Aos 30 anos ele poderia ser, como eu poderia chamar, ele poderia ser diplomado, né? O homem só era diplomado aos 30 anos. Então, dos 12 anos, quando ele foi separado para o rabinato, até os 30 anos, foram 18 anos, né, de faculdade, 18 anos de aprendizado, para que ele pudesse falar: se nós não passarmos, né, e não excedermos a justiça dos escribas e fariseus, nós não entraremos no reino dos céus. Puxa vida! A palavra de Deus, ela é maravilhosa. E quando a gente aprende, e quando a gente desenvolve, né, essa capacidade de ler, de pensar, desenvolver, isso é maravilhoso, isso é enriquecedor. Vamos orar? Colocar diante do Senhor. Amanhã tem mais, a partir das 10 horas da manhã. Bispo Antônio, um beijo para você. Deus abençoe tua casa, tua família, netos, filhos. Deus abençoe. Cida, um beijo para você, Cida. Filhos, nora, o Senhor esteja sobre a tua vida. Estou sempre orando por você também. Márcia, Fábio, João, Roseli, Ângela. Deus abençoe. Magda, Andréia. O Senhor também abençoe a pastora Júlia, que eu estou orando, jejuando também por ela, pelo seu trabalho. Pela Eva também, pelo seu trabalho, pelas suas conquistas de vendas, de novos negócios, pela Márcia também, pelos negócios dela, pelo Fábio. O Senhor esteja sobre a tua vida. É um tempo difícil, mas o Senhor em tudo tem nos dado graça. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós consagramos ao Senhor nossa casa, nossa família, nossos queridos. Abençoa-nos, trazendo da tua glória, do teu poder, do teu ensino. Que o teu Santo Espírito possa, ó Deus, trabalhar no nosso interior, nos ensinando, nos edificando, nos exortando, nos consolando, e nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. Por isso, visita com a tua cura, com a tua saúde, organismo, ossos, fígado, rins, coração, artérias, veias, taxas. Derrama-te, ó Deus,
Nós colocamos os diagnósticos diante do teu altar, porque o Senhor é o Jeová Rafá, o Senhor é o Deus que cura. Visita com a tua saúde, visita com a tua ressurreição, com a tua reconstrução, com a tua restauração. E nós daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Abençoa o nosso país, o nosso Brasil. Perdoa o nosso pecado, restaura-nos a sorte. E nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, e que se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Que você tenha uma segunda-feira maravilhosa, uma semana abençoada, preparada pelo Senhor, porque o nosso Deus é poderoso, em tudo Ele cumpre, em todas as suas promessas sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Um beijo, até amanhã, fique na paz.